Fala pessoal, muito boa noite. Estamos começando hoje mais uma aula da Semana da Marca Pessoal. Hoje é sexta-feira e nós vamos começar a aula 5 com a doutora Marília Araújo e hoje nós estamos falando de produção de conteúdo e como ela é importante para a construção da sua marca pessoal, para a construção da sua reputação e da sua autoridade, beleza? Só fazendo uma retrospectiva rapidinho do que a gente já fez essa semana, nós começamos a aula 1 falando sobre a síndrome do impostor, né, e como isso te bloqueia, como isso te atrapalha a alcançar seus objetivos, quais oportunidades você perde por não ter essa autoconfiança, né, e ficar bloqueado pela síndrome do impostor. Depois nós falamos sobre propósito, né, da importância do propósito para fazer a construção da sua marca pessoal, para você dar sentido para tudo isso que você está construindo. Na quarta-feira, na aula 3, nós falamos com o Felipe sobre como a marca pessoal dele ajudou ele a conseguir o emprego dos sonhos na Irlanda, né? Ele está morando em Dublin, ele é engenheiro de software, e a marca pessoal foi um fator fundamental, né? Como ele era visto, como os colegas de trabalho referenciavam ele, foi fundamental para ele alcançar onde ele está hoje. Depois nós falamos da importância da moda na construção da imagem, né? Na moda, na construção da sua embalagem enquanto produto, né? E hoje a gente está falando de produção de conteúdo. E antes de mais nada, eu queria me apresentar, porque pode ser que você não tenha assistido nenhuma dessas aulas. E se você não assistiu, depois você pode pedir o link para a gente ou no Telegram ou no Instagram. A gente manda o link de todas as aulas para você conseguir acompanhar esse conteúdo. Mas só recapitulando, meu nome é Lucas Marcato, eu faço parte do time da Border Academy, né? A gente veio aqui através da Border construir uma nova forma de ensinar, pensando nas empresas do futuro, onde as soft skills elas são muito relevantes e é por isso que a gente está falando da construção da marca pessoal. Eu sou corretor de seguros, eu vivo da minha marca pessoal. Hoje eu trabalho num segmento que ele é muito concorrido. Ele tem desde um corretor pequeno que começou hoje com uma barreira de entrada muito pequena para concorrer comigo, mas eu também concorro com instituições financeiras que têm um poder financeiro absurdo para investir em marketing, em mídia, e eu consigo me destacar no mercado utilizando dos artifícios e das técnicas da construção da minha marca pessoal. E hoje eu vou passar a palavra para a doutora Marília Araújo. Doutora Marília Araújo, vou chamar de Marília, que você é minha amiga pessoal, né? O pessoal que está assistindo aí não sabe que a gente tem um relacionamento aí de longa data, né? Então, vou chamar de Marília. E Marília, seja muito bem-vinda, obrigado pelo convite. E se apresenta para o pessoal aí, para eles saberem quem é você. Bom, então, boa noite para todos. Eu sou a Marília, eu sou dentista, não sei se vocês esperavam uma dentista aqui. Como o Lucas já disse, nós somos amigos, já tem um bom tempo, o Lucas conhece a minha história e acompanhou aí a formação da minha marca pessoal, né? Que até eu falei para ele, será que eu tenho uma marca? E eu tenho uma marca que eu construí nesses anos. E para quem não me conhece, eu sou daqui de Londrina mesmo. Eu tenho uma especialização em ortodontia, então fiz 3 anos de especialização em ortodontia. Fui para o mestrado e hoje eu estou no doutorado. O doutorado me abriu muitas portas. O Lucas falou aí da parte do colega dele que está trabalhando fora. Eu tinha um sonho muito grande também de conhecer um pouquinho a odontologia fora do país. Então, esse ano eu tive a oportunidade de estar na faculdade de Harvard, conhecer como é que funciona a ortodontia e a pesquisa dentro dessa faculdade. Um pouquinho da minha história. Vou ser breve, eu falo muito, tá, gente? Então, Lucas, se você quiser me Fique à parar aí no vontade, meio do Marília. caminho, você fala. Mas eu me formei já tem 7 anos, não tem muito tempo, né? Mas quando eu me formei, eu fui me aventurar lá na Bahia. Eu me formei aqui na UEL mesmo e tive uma proposta de trabalho e fui para Bahia trabalhar. Fiquei 4 meses lá. Voltei para cá, vi que Londrina é o meu lugar, eu amo essa cidade. E a partir daí eu já tinha a ideia que eu precisava ser conhecida aqui, tá? Então, eu fiz a minha especialização, meu mestrado e hoje o doutorado, tudo aqui em Londrina mesmo. E tenho consultório, trabalho em outras clínicas, em parceria também, tudo aqui em Londrina ou pela região. Legal, Mar. Show de bola, muito bom ter você aqui com a gente.
e vai ser legal a gente compartilhar essa tua jornada aí, né? E o legal da gente trazer uma pessoa que não é da área de administração, que não é da área de comunicação de forma direta, né, Marília? Acredito que na faculdade, né, na graduação de odontologia, você não teve aula nenhuma de marketing, você não teve aula de publicidade, de nada voltado para a área de comunicação, mas conteúdo técnico, né, para você conseguir entregar toda a sua habilidade, todas as suas expertises aí na odontologia e você ser boa com a mão na massa, né? Mas, cara, a gente está vivendo um momento que a quantidade de pessoas que se formam em odontologia é muito grande, né? Na minha área, como corretor de seguros, se eu não me engano, são mais de 35 mil corretores no Brasil e a gente precisa pensar em formas de se diferenciar, a gente precisa, de alguma forma, para ser autêntico, para ser um ponto fora da curva e realmente ser lembrado pelos nossos clientes, pela nossa audiência, né, pelo nosso público. E é legal assim ver que você, que está na parte de odontologia, que é muito técnica, você começou a entender isso e você começou a construir um conteúdo que te diferenciava, né, Mar? Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse Exatamente. insight. Na verdade, nós não temos nada sobre isso na faculdade e nem gestão de consultório, sabe? Eu acho que isso fica, assim, antigamente tinham poucos dentistas, não se formavam tantos dentistas assim. E acho que naturalmente o paciente ia até o consultório e tudo mais. Hoje as coisas mudaram, né? Como você disse, a nossa concorrência é muito grande. Então, sim, a gente tem que atrair o paciente para o consultório. Hoje eu tenho uma visão que o consultório é a nossa empresa, tá? Então, muitos acham assim, até os próprios dentistas, é meio agressivo falar isso e tudo mais. Mas, na verdade, ela é sim. A gente tem a nossa marca, entendeu? A gente tem que sempre pensar o que a gente pode inovar, o que a gente pode dar de melhor para o nosso paciente, e gestão e marketing também dentro do consultório, porque faz total diferença. E quando a gente pensa que não é só um consultório, é uma empresa e é a nossa empresa, as coisas começam a mudar e você começa a ir atrás disso. Eu vejo que os mais jovens agora tem vários, né? Várias pessoas que fazem. Os mais antigos já têm uma certa dificuldade, um pouquinho mais de preconceito quando a gente fala de marketing na odontologia, sabe? Só que é uma coisa que está sendo mudada toda hora. A gente vê que cada vez mais nós temos profissionais da área da saúde online, não só no Instagram, mas investindo em propaganda, investindo em marketing e construindo a marca pessoal. Perfeito, mas na verdade o novo normal já faz tempo que não é tão novo assim, né? Uma coisa que eu falo muito pro pessoal, né? Que eu também tenho experiência na área de startup, estou desenvolvendo minha startup aí também na luta, na jornada. E assim como toda empresa vai ter que dominar muita tecnologia para poder se diferenciar no mercado, também vai ter que dominar a comunicação, né? E quando a gente se entende como empresa, a gente se entende como produto, a gente também tem que dominar tecnologia, que é a área da odontologia, até depois pode compartilhar ali, acho que a nova aquisição, né, que chegou para você esses dias. Verdade. Não tem muito a ver com o assunto, mas é um ponto de conquista que é legal a gente pensar, né, de que a própria odontologia depende muito da tecnologia, né? Então, se as pessoas não se atentarem para esses dois pontos, elas acabam colocando a culpa em outros fatores para justificar, às vezes, a falta de paciente no consultório, no meu caso, justificar a falta de clientes também na corretora, né? Então, é legal isso que você falou dos profissionais mais antigos não ter essa percepção, e aí também é a diferença daquelas pessoas que ficam no meio do caminho, não prosperam, daquelas pessoas que prosperam, e muitas vezes as pessoas vão falar que é sorte, né? Então, acho que é legal a gente contextualizar isso. Marília, a pergunta que não quer calar. O que é marca pessoal para você, Mar? Para a gente contextualizar para essa galera que não assistiu nenhuma das 4 aulas anteriormente, mas vamos contextualizar para essa galera que está chegando agora, para falar para eles o que é marca pessoal na sua cabeça, tá? Lembrando que não tem certo, não tem errado, é aquilo que você pensa. Quando o Lucas me chamou, ano passado, na verdade, eu fui convidada já para fazer uma palestra em um congresso e falaram, Marília, vem falar de marketing digital para gente.
E eu pensei, putz, eu não sei nada de marketing, né? O professor de marketing aqui é o Lucas, não sou eu. Mas eu acho que as coisas foram acontecendo assim, eu acabei conseguindo criar um conteúdo legal com as pesquisas que eu fui fazendo. E a marca pessoal, esses dias eu tive uma mensagem que, assim, me pesou muito e eu pensei, cara, é isso que é a minha marca, sabe? O próprio dentista mandou uma mensagem para mim falando assim, nossa, Marília, eu queria fazer algumas correções dentárias e quando eu penso em sorriso bonito, me vem em mente você. Aí eu pensei, isso é a minha marca pessoal, é assim realmente que eu quero ser lembrada, sabe? Como profissional que consegue trazer para o paciente um sorriso melhor, e tudo mais, sabe? Então, para mim, hoje, essa é a minha marca pessoal. O que, que eu estou passando para essas pessoas aí não só pelo meu Instagram, né? Vamos falar assim, mas todo esse conjunto do meu trabalho. Legal, Mar. Mar, eu costumo falar assim, que a marca pessoal, quando a gente substitui a palavra marca por reputação, começa a fazer mais sentido e a gente consegue conceituar melhor o que a gente está querendo transmitir através disso, né? Porque marca, a gente lembra de uma logo, a gente lembra de muitos elementos visuais, só que quando a gente pensa em reputação, a gente entende que esses atributos visuais, eles são só uma parte daquilo que a gente quer construir na mente de quem está vendo a gente, ou de quem tem interações com a gente, né? Então, para mim, assim, para ajudar essa galera que está assistindo a gente, marca pessoal é a mesma coisa que reputação pessoal. A marca é o atalho que você deixa na mente das pessoas para elas lembrarem de você de uma forma ou positiva ou negativa, né? Então, e outra, quem tiver dúvida, quem tiver qualquer coisa que queira comentar, manda para a gente no comentário aqui, a gente vai estar respondendo tudo, né? Ou no próprio Instagram, mas se você quiser passar aí qual que é o seu Insta, passa para a galera aí já que quer acompanhar você melhor. mariliaaraújo.orto, meu Instagram. Beleza. Gente, meu Insta é @lucasmarcato_. Quem tiver dúvida pode mandar por lá também que eu vou responder todas as perguntas, tá? Ou no próprio perfil da Border, que é @border.academy. Então, quem quiser conhecer também um pouquinho mais do nosso trabalho, tá por lá, beleza? Má, teu começo, como é que foi o teu day one, assim? Você falou, cara, eu preciso gerar conteúdo, como é que foi essa história? Uhum. Bom, como eu disse, eu sou muito nova, né? Eu sou considerada nova ainda na minha profissão. E há mais ou menos 2 anos e meio atrás, eu fui para São Paulo porque apareceu uma nova tecnologia aí no mercado para nós, um novo aparelho, que é o Invisalign, que é um sistema de alinhadores ortodônticos. E ele vinha para mim como propaganda no Instagram. Venha se credenciar com a gente, venha se credenciar com a gente. Aí eu falei, vou fazer. Eu já estava finalizando o meu mestrado, se eu não me engano, fui para São Paulo fazer esse curso. Chegando lá, eu descobri assim, realmente era algo para nós inovador, sabe? Era um aparelho muito mais confortável para o paciente, muito mais estético. Poucos ortodontistas faziam na época. Inclusive, eu tinha participado de uma palestra que eu tinha ido também para os Estados Unidos e assisti uma palestra de um japonês falando sobre isso. Ele só fazia isso na época, ele estava muito mais à frente, sabe? E a gente conversando, assim, entre os outros professores, todo mundo assim, nossa, será que isso funciona? Em pouco tempo, a Invisalign, ela foi ganhando o mercado entre os dentistas. E ela procurava os dentistas utilizavam e viam. Gente, isso daqui funciona mesmo, é muito legal para o seu paciente. E aí abriu a minha cabeça, tá? Então, eu voltei de São Paulo pensando como é que eu iria aplicar isso aqui em Londrina. Voltei super animada, mas eu trabalhava para os outros. Eu trabalhava em clínicas que eu não tinha a possibilidade de oferecer esse tratamento para o meu paciente. E aí eu pensei, eu vou então alugar um consultório, né? E vou fazer a minha própria propaganda. Vou começar a apresentar para as pessoas o que é esse aparelho. Por quê? Eu ia alugar o consultório, mas assim, aqui eu não tenho parentes que são dentistas. Eu era uma desconhecida em Londrina, tá? Então eu pensei em uma forma de captar pacientes para o meu consultório, meu nome começar a ser visto, né? O pessoal de Londrina começar a me conhecer. Mas eu não queria gastar muito ao mesmo tempo. Tem esse adendo, né? E aí eu peguei e pensei, gente, Instagram, né?
Na época tinha pouquíssimos Instagrams de dentistas, ortodontistas. Aqui em Londrina, eu acho que nenhum, assim, fazia uma propaganda que eu gostava, sabe? Que eu acho legal. E eu falei, vou criar o Instagram. E foi assim o meu começo. Eu pensei assim, se a Invisalign chegou até mim pelo Instagram, eu posso chegar até as pessoas também pelo Instagram. E comecei fazendo. Simplesmente criei, fui fazendo o que rolava na minha cabeça, sem muita pesquisa mesmo, sabe? E comecei o Instagram. Esse foi o meu pontapé inicial aí na minha vida online. Que legal, Marta. Sensacional essa ideia e é muito bom estar atento, né, Marília, esse ponto de você olhar para fora, né, entender o que está acontecendo ao redor, entender que você também foi impactada por um conteúdo, e você entender que da mesma forma que você foi impactada, você também poderia impactar outras pessoas, né? Exato. Tem gente que acha que é fácil, tem gente que acha que é difícil, né? Mas eu acho que o ponto principal é pelo menos tentar dar o primeiro passo, né, Mar? E a gente falou muito na segunda-feira, quer dizer, falamos muito não, falamos só disso na segunda-feira, que era a síndrome do impostor, né? E aí a pergunta que fica para você, como que a síndrome do impostor te pegou? Teve ou não teve síndrome por aí? Eu acho que não teve, tá? Não é nem assim, sei lá como pode soar isso, mas eu fiz o Instagram. Eu acho assim que eu sou meio desencanada com questões, o que vão pensar de mim? Eu acho assim que se eu não fizer, o meu colega vai lá e faz. Então eu tenho isso na cabeça que eu tenho que sair na frente, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, ir atrás, porque eu fico meio assim quando eu vejo que alguém faz antes de mim, sabe? Então eu me cobro, tá? Eu sou uma pessoa que eu sempre estou me cobrando a respeito disso. Eu me sinto muito mal se eu penso que eu estou acomodada. Uhum. E aí eu acho que eu não tive a síndrome do impostor, porque eu nunca parei assim por exemplo, vergonha, medo de julgamentos, nem nada. Eu tive sim, meu Instagram nunca foi legal do jeito que tá agora, claro, teve uma curva de crescimento, ainda tô nessa curva, acho que a gente sempre tá, né? Sempre tenho que aprender. Eu parei uma época por conta de tempo mesmo, mas te falar que eu tive, assim, pelo que eu aprendi com vocês nessa aula, o que é a síndrome do impostor, eu acho que não tive. Legal. Cara, é uma das poucas pessoas que a gente conversa assim, que não é preocupada com o julgamento dos outros, mas que, É, cara, vamos fazer acontecer e vamos é que tocar eu o penso barco. assim, é impossível, eu não vou conseguir agradar todo mundo. Eu Perfeito. sei, eu vim de cidade muito pequena, sabe? Então eu acho assim que desde pequena eu já ouço, cidade pequena é que é muita fofoca e tudo mais. Não sei. E os meus pais, acho que é de criação também, meus pais sempre, Marília, vai, faz o seu, sabe? Eu acho que é muito da minha criação também. Então não é que eu não me importe. Eu acho que eu talvez saiba filtrar melhor. Uma pessoa me criticar, eu vou ver quem que tá me criticando, o que que ela tá falando, se isso eu vou trazer para mim para melhorar. Por exemplo, eu fiz uma live esses dias e a minha orientadora assistiu e falou: Marília, você falou uma coisa errada, posso te falar qual é? Eu falei: claro. E eu sei que tem pessoas que, com essa crítica, desmorona. Eu tenho uma amiga assim, sabe? Que ela começou o Instagram, a cunhada dela falou: você tá muito infantil. Ela parou. E eu não sou. Eu falei: não, então tá, então vamos melhorar isso aí. Não é que eu não me importe, é o que você falou, mas eu acho que talvez eu saiba filtrar e eu sei que vai ter. É impossível a gente só ter elogios, elogios, elogios. Uma hora a Perfeito. crítica vai vir também, né? Legal quando você fala isso e a gente traduzindo para o nosso processo de construção de marca, é você entender muito bem seu posicionamento. Por mais que você faça de forma inconsciente, mas você definiu uma persona, você definiu para quem você gostaria de ser relevante, que quando vem uma crítica de alguém que está fora desse escopo, cara, a crítica dessa pessoa não faz sentido para mim porque não é para ela que eu gostaria de falar mesmo, entendeu? Então é muito legal você pensar dessa forma. E mesmo que foi de forma inconsciente, eu acredito que você acertou na veia de pensar dessa forma. E são poucas pessoas que pensam assim, né? São poucas pessoas que têm esse filtro tão aguçado de não que não se preocupe com a ideia, com o pensamento dos outros, com a crítica dos outros, mas isso acaba até bloqueando. Comigo foi assim, tá, Mar? Comigo eu tinha uma síndrome do impostor absurda, acredito que eu tenho também, né? Mas hoje já não é tão autossabotador assim, não me bloqueia mais, me dá o frio na barriga, que eu acredito que todo mundo tem que ter, até para encarar
esse desafio de uma forma respeitar o que vai fazer, né? Entregar um conteúdo de qualidade. Acredito também quando a pessoa também tem zero frio na barriga, ela acaba até relaxando. Então, é um ponto Exato. que eu aprendi também a dominar para dar o primeiro passo. E eu entendi que eu começaria a entregar meu conteúdo, eu entregava muito conteúdo no offline, na visita de 1 para 1 com o cliente ou em algumas reuniões com clientes pontuais, mas que aquilo eu poderia usar a internet ao meu favor, e aí foi isso que me fez tomar coragem para estar aqui conversando com você hoje, e querendo ou não, a gente está gerando conteúdo para uma galera que quer se desenvolver também, né? E eu penso, Lucas, que a gente, assim, nós temos uma ideia que a gente sempre vai começar, nossa, eu vou fazer um vídeo e vai ficar perfeito. Mas a gente não pensa que a gente está começando daqui, sabe? Então eu falo, muitas pessoas falam, Marília, você fala bem na internet e tudo mais, mas são 2 anos aí, entendeu? Se pegar os primeiros vídeos, era um robozinho falando ali. E a gente vai melhorando. Então vai ter o começo sempre é mais difícil, né? Mas se você não passar por isso, você não vai chegar aqui também, né? Então, é por isso que eu falo da curva. A gente sempre está numa curva. Perfeito. E outro, o pessoal vê o vídeo que está no Instagram, mas eles não vê quantos vídeos foram deletados, né? Mas acho que é um ponto legal de entender que o backstage ali ele é mais cruel do que aquilo que a pessoa está vendo na rede social, né? Sim, com certeza. Tá. Omar, e qual que foi o teu principal objetivo quando você começou a produzir esse conteúdo? Era para encher o consultório de paciente ou não? Como que era? A ideia principal era a captação de pacientes. Então, eu queria sim, né? Eu precisava fazer ali, como eu já tinha alugado, eu investi em alguns equipamentos, eu precisava fazer o negócio andar. E para o negócio andar, eu preciso de pacientes dentro do consultório. Então, o foco inicial foi a captação de pacientes, sim. Legal. E como é que foi isso ao longo da trajetória? Foi uma linha reta ou teve altos e baixos? Teve vontade de desistir também? Porque geralmente ninguém também é infalível, né, Mar? Como é que foi isso? Então, o começo eu achei assim que foi até legal para mim, sabe? Eu tive pacientes realmente no consultório, movimentou, mas não foi sempre reto o caminho, tá? Porque na criação de conteúdo, porque eu fazia de forma muito assim, não tinha nada programado, eu fazia o que vinha na cabeça e tudo mais, e entregava, né, para ter o paciente no consultório. Depois de um tempo, eu acho que eu perdi um pouquinho o foco, então eu não fazia postagens regulares, por exemplo. E isso fez com que caísse ali, não é audiência, né, que fala, é interações. Alcance também, alcance e engajamento. Exato. E aí, depois de um tempo, eu comecei de novo. Eu acho que sim, cansa. É uma coisa assim que parece muito gostosa de fazer. Eu gosto, tá? Sabe? Eu gosto muito de mexer em celular, eu gosto de mexer em computador, então eu tenho uma certa facilidade, mas é algo que cansa. Criar conteúdo cansa. E aí, de um tempo para cá, eu vi que mudou, né? Eu comecei a ter mais dentistas do que pessoas interessadas em aparelho, por exemplo, tá? Porque o meu conteúdo mudou. Mas, da mesma forma, eu também quero, como eu fiz mestrado, estou fazendo doutorado agora, eu tenho a intenção de dar aulas para o pessoal aí da ortodontia, especialização. Então, eu acabei mudando o foco e o meu público acabou mudando também, que são os alunos de ortodontia, os ortodontistas. Eu acho que hoje é mesclado, sabe? Uhum. Então, começou de um jeito, mas as coisas foram mudando ao longo desses 2 anos. Legal, esse é um ponto bem legal, né? Quando você pensa num público, é muito legal a gente pensar que a gente tem que produzir conteúdo numa intersecção daquilo que você sabe com aquilo que o teu público quer ver. O que está entre essas duas áreas é a forma mais assertiva de produzir conteúdo e lógico, não existe receita de bolo, não quer dizer que se você falar de de assunto A ou de assunto B, isso vai te trazer resultado com certeza, né? A gente está falando que é uma ciência da comunicação e não existe ciência exata, né, nessa área. Então, pô, se eu entendo de ortodontia e eu quero falar para pacientes de ortodontia, concorda comigo que existe um assunto muito diferente do que para falar para dentistas que querem se aperfeiçoar na ortodontia? Então, é legal quando a gente começa trabalhar de forma empática, a gente começa a criar nossa persona, de entender quais são as dores que eles precisam resolver, quais são os pensamentos, quais são os anseios que essa pessoa tem.
a gente consegue produzir conteúdo de uma forma muito mais assertiva e a gente economiza energia, né? Porque, querendo ou não, você, em tese, vamos falar assim, você teve sorte de que por mais que você errou o teu alvo de alguma forma, que era para atingir os pacientes e acabou atingindo os dentistas, o legal é que o dentista estava no seu rumo também, porque se não tivesse, teria que adaptar todo o conteúdo e talvez muito daquilo que tinha sido comunicado talvez não seria relevante lá na frente, né? Exatamente, exatamente. Eu vejo que eu comecei a ter, os dentistas conversam muito comigo sobre isso, sabe? A gente fala muito sobre o marketing. Eu não gosto de usar a palavra marketing, que eu falo, eu não sou uma profissional do marketing, mas a forma como eu me comunico ali. Então, muitas pessoas me perguntam e tudo mais, e eu acho que a virada ali, eu comecei a melhorar quando eu comecei a criar o meu conteúdo de forma. Eu pensei assim, Lucas, que eu gostaria de ver, entendeu? Porque quando a gente cria algo automático, eu acho, entendeu? Focado assim, eu vou para ele porque eu acho que meu paciente gosta disso. E eu acabei mudando. Eu comecei a pensar assim, o que eu gostaria de ver quando eu entrasse em um perfil de algum ortodontista e o que eu posso ajudar essas pessoas? Que era algo que antes eu não pensava dessa forma, né? Esse meu público, eu posso ajudar com alguma informação? Então, vou fazer dessa forma. Isso acabou mudando ali o meu alcance, o meu público e tornando o meu Instagram, que eu considero agora um pouco melhor do que quando eu comecei. Legal, Marco. E assim, como que você faz, Mar, o teu planejamento de conteúdo, assim? Porque tem muita gente que demora para começar porque não sabe o que vai postar, não sabe se aquilo vai ser legal, não vai. Às vezes posta um primeiro e depois fica pensando muito para postar um segundo assunto ou um segundo artigo, dependendo da plataforma que for, né? Como que você fez para organizar essa tua linha de raciocínio nas redes sociais? Uhum. Eu também acho que isso foi muito importante para mim, porque no início eu errei bastante fazendo. Eu me apresentei, eu acho que o primeiro post sempre tem que ser você se apresentando, né? Esses dias um amigo até falou: eu coloco minha logo. Eu não gosto de ver logo, é o que você falou. A gente pode ter uma logo, mas você gosta de ficar vendo logo? A gente não gosta, entendeu? Então, não, coloque uma foto sua, é você que tá ali. E no começo eu não tinha muita programação, então eu criava conteúdo o que vinha na minha cabeça. Hoje eu vou postar disso e tal. E a cabeça Depois de não para, né, Mar? Só fazendo um parênteses. Fica pensando Não, naquilo muito tempo, né? fico, nossa. E aí, depois de um tempo, eu vi que eu queria criar algo que ficasse até mais estético no meu feed, tá? Porque só dente não é legal, eu fiquei pensando, né? As fotos de pessoas são, assim, eu gosto, mas também só fotos de pessoas eu não mostraria nada técnico. E tem o informativo, né? Que são assim, qual escova de dente você tem que escolher e tudo mais. Então, hoje eu tenho 3 linhas. Aí eu me organizei dessa forma. Então, sempre vai ter um post que vocês vão ver dentes, tá? Que a gente fala que são casos clínicos, que eu mostro alguma mecânica ali. Talvez para os meus pacientes essa parte não seja tão legal, tá? Porque é mais técnico mesmo, é um assunto mais pesado. A não ser antes e depois, que hoje nós somos liberados a postar, antigamente não era e hoje pode, que eu acho super legal, o paciente gosta de ver o que a gente pode fazer, a transformação que a gente pode fazer. A outra linha, eu sempre pergunto para o paciente se eu posso estar postando uma foto com ele, né, uma selfie, para mostrar que essas pessoas estão no meu consultório. Perfeito. Porque é muito assim, a gente não é dente ali, né? Eu tô tratando uma pessoa, essa pessoa tem uma história. Então não tem como eu pensar nela como uma boca. Então eu tenho que pensar nela como uma pessoa. Então eu posto fotos dos meus pacientes ou fotos quando eu vou para congresso, que eu acho que é super interessante mostrar. Agora mesmo que eu estive em Boston, que eu conheci a faculdade de Harvard, conheci o MIT, então eu postei essas fotos. E também as institucionais, que são algumas informações. Então, esses dias eu postei o manual da primeira consulta, que aí eu faço alguns desenhos, sabe? Então, eu tenho essas 3 linhas e eu me programo, eu sempre tenho de 6 posts a 9 para os próximos dias, tá? Legal. Eu não programo, eu não faço programação em computador nem nada, mas eu deixo num aplicativo à parte, já deixo a foto que eu quero colocar e o meu texto. Dessa forma, me ajuda. Me Legal. ajuda quando eu for postar. Se eu não tiver um tempinho ali, eu consigo só copiar e colar e jogar ali pro Instagram e sempre deixar
alimentado ali a plataforma. Perfeito. Cara, achei genial você falar da programação das 3 colunas ali do feed, né? É legal deixar organizado. Tem gente que gosta, tem gente que acha que fica travado, mas é questão de estratégia de cada um. E uma coisa que a gente fala muito, né, na área de empreendedorismo, e a gente consegue replicar isso para qualquer outra área, que é o feito melhor do que não feito, né? O feito melhor do que o perfeito. E só que esses dias até postei no meu Insta, quem quiser acompanhar ali, é que o feito é melhor do que perfeito, mas desde que seja bem feito, né? Não quer dizer que você precisa começar de qualquer jeito, porque ao invés de você gerar credibilidade, você vai perder credibilidade, né? E aí um outro ponto que eu quero compartilhar com quem está assistindo é o que eu estou usando para mim, né? Uma outra metodologia que eu estruturo o meu feed em 4 pilares de mensagem, né? Um pilar eu chamo de atratividade, né? Que é onde eu vou entregar quem eu sou, eu vou entregar o que eu gosto de fazer na minha vida, né? Que, sei lá, agora eu comecei a andar de moto, estou curtindo andar de Harley agora, pode ser que daqui a pouco não, mas estou curtindo muito isso agora, estou começando a compartilhar isso. O outro pilar, eu falo que é o pilar da autoridade, né? Que é você entregar realmente aquilo que você sabe, né? Você mostrar para o mundo que você tem conteúdo, mostrar que você não é só um rostinho bonito, né, Mar? Você entregar um conteúdo diferente, né? O pilar da promessa, né? Todo mundo, quando olha para você, ela imagina algum resultado, ela tem expectativa, então é você reforçar esse pilar da promessa e, lógico, você também tem que entender que você precisa vender. E o quarto pilar, eu utilizo o pilar de venda, e aí eu estruturo que o pilar de venda eu vou postar no máximo 5% das vezes, para não ficar chato toda hora eu querendo vender, ou querendo usar a atenção das pessoas nas redes sociais para ganhar dinheiro, e quando a pessoa percebe que ela está sendo usada, ela acaba não voltando, não tendo recorrência acessando você. Um outro ponto que eu acho legal é o conteúdo de pilar, né? Tem gente que tem muita facilidade de gravar vídeo, tem muita gente que tem muita facilidade de escrever conteúdo, escrever artigos longos, né? E aí o que elas fazem? Elas utilizam esses conteúdos mais densos como um pilar, né? E aí eles vão recortando esses pilares e vão formando drops, vão formando pequenos vídeos, e aí isso também é uma forma que ajuda até a organizar a produção do conteúdo e otimizar tempo. Eu acredito que ninguém tem muito tempo sobrando, né? Nossa rotina é muito corrida, né? Porque, como todo profissional liberal, além de trabalhar a comunicação, tem que trabalhar a gestão, tem que trabalhar o próprio hands-on, né? A própria mão na massa, atender o paciente ali, no caso dos dentistas. E aí, falando dessa otimização de tempo, fica a pergunta: quanto de esforço foi demandado de você nesse processo? Como que você se organizou para produzir esse conteúdo? Tá, eu acho que agora que eu tenho pensado mais nisso, agora que entrou na quarentena, eu tive mais tempo, porque eu não estou no doutorado, né? A gente está tendo aula online, então eu fico mais em casa, tenho mais tempo para criar o conteúdo. E depende muito, e isso é bom para mim, porque eu tenho um conteúdo que eu gero de forma rápida, por exemplo, as fotos com os meus pacientes. A minha legenda é leve, eu não preciso pensar muito, é uma pessoa que está ali, a foto já vai falar por si, né? E dependendo do conteúdo que eu crio, por exemplo, quando eu faço o informativo, que eu sempre coloco algum desenho ali, aí esse conteúdo eu demoro para fazer. Eu não sei te falar quanto tempo, porque tem coisas que eu demoro assim, 1 hora sentei aqui e fiz, como eu falei, eu gosto muito de mexer em computador, mas tem conteúdo que eu demoro pra caramba. Então, eu fiz esses dias, a gente está na campanha do Juro Laranja, por exemplo, que é uma campanha de prevenção para as crianças. E aí eu resolvi fazer em formato de IGTV. Falei, vou fazer lá, tem um alcance um pouquinho maior que o feed, e não fiz a minha cara, entendeu? Eu peguei e coloquei algumas cenas, algumas imagens, e eu fui narrando aquilo. Eu demorei pra caramba. Eu demorei, assim, sei lá, uns 3 dias, que para mim é muito, tá? É absurdo, Não 3 dias. completo, claro. Não é uma coisa assim que eu fico até terminar. Eu acho assim que é muito de como a gente está se sentindo no dia. Tem dia que a gente produz super rápido, tem dias que não vai o negócio. Então eu fui fazendo, mas no total eu demorei 3 dias para fazer o vídeo, sabe? Então eu não sei te falar quanto tempo. Eu sei te falar assim que é trabalhoso, sabe? Eu fico trabalhando ali. Uma coisa que eu tenho feito que tem me ajudado muito
É que às vezes, por exemplo, eu tô indo dormir e me vem uma ideia. Putz, eu podia falar disso. Eu anoto, sabe? Porque eu Uhum. esqueço depois. E eu tenho uma lista hoje aqui no bloco de notas, ideias. Uhum. Que aí, quando tá esgotando ali as minhas fotos, né, que eu programei, já usei 6 fotos, só tem mais 2. Aí eu pego essa listinha para fazer novos conteúdos. Então é trabalhoso, mas eu não sei te quantificar, sabe? Quanto Legal. tempo eu demoro? Vai depender muito mesmo. É legal traduzir isso, né? Porque tem as pessoas que entram no seu feed, né? Ou no feed de quem está produzindo conteúdo e acha que aquilo ali é feito da noite para o dia, acha que aquilo é fácil de fazer e que nem a gente comentou. Não é fácil, mas também não é impossível, desde que exija, desde que tenha uma programação, desde que tenha uma organização. E até eu postei esses dias no meu Stories falando sobre ter planejamento e organização, né? O próprio Facebook, quem quer usar a plataforma ou do Facebook ou do Instagram, ele tem um planejador, né, e um programador de posts. Cara, eu tiro um dia na minha semana, 2 horinhas, produzo o meu conteúdo, programo tudo lá e eu vou trabalhar e eu esqueço. Aí tem hora que até eu me surpreendo que eu estou postando as coisas ali e estou vendo, sabe? Então, a partir do momento que a pessoa toma essa consciência de que pode ser difícil, é trabalhoso, mas com o tempo vai pegando a prática, com o tempo vai pegando a rotina e eu acredito que vai ficando mais fácil, né? E aí tem Eu muita falo gente que arruma isso. desculpa, né, Mar? Que fala, eu não tenho agência, eu não tenho ninguém que me ajuda, e isso acaba até sendo uma desculpa para ela não começar. O que Eu você fala? tenho muito, as pessoas vêm me perguntar, porque assim, eu crio ali, dou algumas dicas de vez em quando, de edição, o que que eu faço, que programa que eu uso, porque eu faço tudo sozinha, eu nunca trabalhei com agência, tá? Eu não sou contra, eu acho super legal, eu tenho uma amiga que faz um trabalho incrível com agência e tudo mais, só que pra mim, como eu gosto, pra mim acaba sendo natural, eu trabalho sozinha. E aí eu dou umas dicas, e as pessoas às vezes se sentem frustradas porque elas veem alguma coisa no meu Insta e tentam replicar e não conseguem. E, por exemplo, eu utilizo o Canva para fazer algumas animações ali. E aí, qual que você utiliza? O Canva. Mas você utiliza a parte ali dos modelos? Eu falei, não, gente, eu coloco em branco e vou fazendo. Uhum. Não consigo. Por quê? Porque eu acho que a sensação que as pessoas têm é que é muito fácil. É que eu vou pegar uma imagem ali da internet, vou colocar um texto, e não é assim que funciona, entendeu? E eu falo muito, gente, não é pra ninguém ficar frustrado aqui, Uhum. sabe? Mas é a curva, é a curva. Vai ser difícil no começo e depois vocês vão pegar no jeito de vídeo, de falar, de fazer animação e tudo mais, sabe? Legal. Só que despende tempo, né? Exatamente. Uma pergunta que eu faço para você também, que eu acho que é bem legal, as pessoas quando estão começando, elas sempre se modelam em alguém, elas sempre olham para alguém e começam a buscar inspiração, por mais que não seja do mesmo segmento, mas é legal ter essa referência para conseguir ter um conteúdo diferente para conversar, ou às vezes até linha de design, né? Pô, eu vi que alguém do segmento Y está postando usando esse tipo de design, está usando esse tipo de GIF. Tem até uma galera que dá dica aí, né, de como postar um stories criativo, como montar um post criativo. Você tem alguém que você usa como referência, assim? Eu acho que hoje, assim, quando eu comecei, tinha uma dentista que hoje, olha que engraçado, que é muito legal isso. Hoje ela é minha parceira, logo a gente vai lançar um curso juntas. Ela é lá de Minas. Uhum. E ela criava um conteúdo muito legal que eu me espelhava nela, de ortodontia mesmo. Só que é o que eu te falei, eu acho que eu acabei mesclando, porque tinha outros feeds que eu gostava muito, porque eram muito harmônicos, eram gostosos de ver. Eu não consigo lembrar de um para te falar, assim, eu consigo Uhum. te lembrar dessa dentista que eu gostava bastante. Depois a gente até ficou amigas, mas hoje eu tenho vários, Uhum. entendeu? Eu entro no explorar, na verdade. Não é que eu tenho alguém que eu me espelho, mas eu vou entrando e vou tendo ideias com o feed da galera. Uhum. E não é da ortodontia. Pelo contrário, eu saio da ortodontia. A ortodontia eu já sei o que eu vou falar, já tá pronto ali. Vai ser o meu conteúdo que eu produzo dentro do meu consultório que eu quero mostrar. Mas o que eu quero fazer de diferente? E daí eu vou para outros Instagrams. Entendeu? Então eu tenho vários. Não consigo te Perfeito. pontuar um, assim, eu não sigo um. Não. Legal. Eu gosto de perguntar isso porque até sei lá, qualquer cantor, ele escuta a música de outras pessoas para ter referência, né? O campo da arte é muito legal que usar esse tipo de referência e traz,
e aí você começa a se inspirar, começa a ver o que está sendo legal, e aí fica mais fácil você pegar uma tela do Canva em branco, e aí você já tem um arsenal, você já tem uma caixinha de ferramenta muito mais rica para conseguir transparecer ali e colocar a tua identidade em cima. Acho que fica mais fácil, né? Exatamente. Então, eu tenho uma de ortodontia, que realmente eu me inspirei muito nela, mas eu faço meio que um mix, assim, eu sempre tô fuçando ali para ver as ideias que eu tenho, e aí eu tenho a galeria dos salvos, eu coloco ideias, salvo, porque eu consigo, talvez, passar para minha área. Então, eu fujo bastante ali dos feeds de ortodontia, procuro. Eu sigo muita gente que fala de marketing, né? Até a última vez que a gente se encontrou, você até me passou alguns perfis legais para seguir, porque eu acho que ajuda muito, entendeu? Perfeito, E é perfeito. mais ou menos por aí. Mas a gente está entrando numa área que eu vou perguntar agora quais foram os seus erros e quais foram os acertos que você teve ao longo do processo. O que Certo. você teve de erro, assim, que você consegue ajudar essas pessoas que estão assistindo a gente agora, né? Falar para elas, gente, eu errei aqui, cuidado para não fazer isso. O que você falaria para eles? Eu acho que eu tive vários erros, sabe? Que hoje eu não faria mais, obviamente, né? A gente aprende com os erros. Mas a primeira coisa é que eu não tinha programação alguma, tá? Então eu sabia quem eu queria ali captar, né? A pessoa que eu queria captar, só que eu não tinha uma programação de conteúdo. Então eu usava muito conteúdo pronto, tá? Que eu acho que me atrapalhou aí no começo. Por exemplo, a Invisalign copiar e colar ali no meu Instagram. E eu fazia isso no começo. Outra coisa que me atrapalhou muito também, eu seguia muitas pessoas, muitas, muitas, muitas. Então, nos primeiros dias ali de Instagram, eu ficava ali. E o Instagram me bloqueava, porque ele pensava que eu era um robô e daí me tirava do ar. Então, eu ficava dias sem poder postar, sem poder fazer nada, sabe? E eu acho que o começo é muito importante. Eu queimei ali o começo. Eu mudei o nome, o que falam que afeta ali para você ter um alcance. Então, eu comecei com doutora Marília, e aí até uma amiga minha falou: eu vou procurar você. Eu, na época, tinha um Instagram, eu tenho ainda, né? Tenho um Instagram pessoal. E aí as pessoas me achavam no pessoal, não achavam o profissional, até na hora de marcar, porque ela ia até o meu consultório, dela ia querer me marcar, não dava. Então, mudei o nome, foi um erro também, de não ter pensado melhor no nome desde o começo, sabe? E pensar principalmente no conteúdo, porque no começo eu não pensava que eu precisaria ajudar essas pessoas, né? Eu via um negócio assim, é meu Instagram, meu espaço, vou fazer o conteúdo aqui que eu acho legal. E hoje eu já não penso assim, eu penso que preciso transmitir uma mensagem, o que eu posso ajudar essas pessoas com o meu Instagram? Porque isso influencia daí no alcance, né? Sim. E no E própria não vai construção. ajudar esse algoritmo, né? Então, cada hora é uma É, novidade. exatamente. A gente fica refém do tio Mark Zuckerberg lá, a hora que ele quiser excluir, excluiu todo mundo. É Mas, verdade. assim, é legal pensar na construção do conteúdo, de ajudar as pessoas, mas quanto mais você ajuda de forma gratuita, que é o que você está fazendo, você está sendo autoridade, você está se tornando autoridade na mente dela, né, Mar? E aí, quando aquela pessoa pensar em alguém na área da odontologia, ela vai lembrar muito de você, porque você já ajudou ela, mesmo sem fazer alguma consulta com ela, né? Ou o próprio dentista, que nem você comentou, de repente você ajudou ele simplesmente fazer um stories, simplesmente ele tirar um fundo daquela foto que ele tirou do dente do cliente, né? Do paciente, ele vai sempre te referenciar por essas coisas que você foi ajudando, e a autoridade vai ficando cada vez mais forte, né? Hum. E até um erro, falando de erro ainda, o que você fala para o pessoal que quer começar a produzir conteúdo? Cria um perfil novo ou usa o mesmo pessoal? Olha, até um tempo atrás eu falava assim que tanto faz, né? O importante vai ser a qualidade e tudo mais, porque as pessoas ficam, eu vou continuar no meu pessoal, ou eu vou criar um novo profissional e tal. Hoje eu tenho certeza que eu criaria um novo, tá? Porque eu já começaria com a mensagem que eu quero passar logo no começo. Eu não teria fotos misturadas, fotos viajando, é, mas eu acho assim que é como você falou, não tem regra, né? Às Uhum. vezes dá super certo. Mas eu penso hoje eu já penso no alcance que o Instagram pode me dar. E eu acho que você criando um novo, entregando conteúdo de qualidade desde o começo, a chance de você crescer muito mais rápido é maior, entendeu? Uhum.
Então, eu criaria um Instagram novo, direto no profissional, focado naquilo. Não utilizaria o pessoal. Perfeito. Na verdade, eu penso, eu estou usando o meu mesmo que eu usava no particular, né? E aí eu tenho uma outra tese que eu diria que as pessoas são uma só, né? Você tem a sua história antes do trabalho, você tem a sua história antes de você se posicionar de forma digital. A questão é você entender se aquilo vai agregar ou vai atrapalhar na tua jornada ali para frente, né? Um outro ponto que acontece muito, principalmente com quem se importa muito com a opinião dos outros ou com quem ainda tem um pezinho dentro da síndrome do impostor, que às vezes ela se bloqueia na produção de conteúdo por imaginar da forma que os amigos dele ou dela estariam pensando dele, né? Então, é uma coisa que, de repente, se para a pessoa falar, não, eu vou me sentir mais confortável em produzir conteúdo num Insta novo ou num perfil novo de qualquer rede social, cara, beleza, manda bala, faz um novo. Agora, se para você tá ok, também não vejo problema de rodar com o que já existe, né? Eu vejo que muitas pessoas se prendem a isso. Eu não criei ainda, porque eu não sei se eu converto o meu para profissional, se eu crio um novo. Gente, é esse o problema? Tipo, não é, entendeu? Não é esse o problema. Eu acho também que nós somos realmente uma pessoa só e tudo mais. Hoje eu não mexo mais no meu pessoal, você sabe? É só o profissional mesmo que eu tenho ali, que é uma coisa só, sabe? Mas eu acho que as pessoas não deveriam se prender nisso, Perfeito, entendeu? perfeito. Eu acho que tem que se organizar para começar bem, mas independente se você vai já transformar a sua conta pessoal em uma conta comercial ou criar uma nova, mas ficar preso nisso, eu tô pensando aqui, tem muita gente que me fala isso, Lucas, muita. Assim, Nossa, eu não sei, eu nem criei porque eu não sei o que eu... Gente, então só faz. só faz. Começa, entendeu? Até uma outra parte, Mar, que eu gosto de falar, que dentro das redes sociais existem muitas métricas de vaidade, né? Então, onde a pessoa, pô, beleza, eu já tenho, sei lá, 1.000 seguidores no meu perfil pessoal, e aí só de você postar, você vai receber o like da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu gato, do seu cachorro, e de repente você fala, cara, tô bombando, uma galera tudo tá me curtindo, mas de repente não é o público que você quer ser relevante que deveria estar te acompanhando, que deveria estar engajando com você. Então, também é Porque um você não ponto. vai ter conversão, entendeu? Exatamente. Você vai ter uma audiência, as pessoas vão curtir a sua foto, mas o dia que você precisar abrir um carrinho ou você precisar oferecer algum produto para eles, cara, ninguém vai comprar. E aí o que está acontecendo? Eles que estão errados ou você que está usando a métrica de vaidade errada? Então, é melhor você ter 5 seguidores que sejam relevantes para você do que 1 milhão de seguidores que não faz o menor sentido, né? E tem até uma outra frase assim que eu gosto de colocar quando a gente vai falar de produção de conteúdo, é entender que nem sempre o mais visto vai ser mais lembrado, nem sempre o mais lembrado vai ser o melhor. Então é muito importante entender que tipo de conteúdo está sendo gerado e que tipo de pessoa, né? Quem que é a pessoa que está sendo a sua audiência, porque vai fazer total diferença na hora de você colher os resultados, não ficar vinculado à métrica de vaidade, né? O like, até então, acho que só vou polemizar aqui, viu? Só da Pugliese, que eu acho que o like que pagava a conta. Para a gente, quando a gente tem que vender um produto de fato, onde a gente não é outdoor, né? A Pugliese era um outdoor. Quanto mais like ela tinha, maior era o valor dela para o mercado, né? Pagar o anúncio com ela. Agora a gente não, né, Mas a gente depende de converter essa audiência numa consulta, eu dependo de converter a minha audiência em cliente, então é importante ter isso em mente, que tenha bem claro isso na hora de produzir o conteúdo. Exatamente. Tá? E um ponto que eu deixei outra coisa preparada aqui para perguntar para você produzir conteúdo é só online ou o offline também te ajuda a construir autoridade? Porque o pessoal está achando que você tem que virar um blogueiro, né? Você tem que estar fazendo stories toda hora, mas na hora que a pessoa te encontra na rua, ela vai perguntar quem é você, né? Então, o que você acha da produção de conteúdo no offline? Então, eu acho assim, como eu venho de mestrado, né? Mestrado a gente escreve muito, agora eu tô no doutorado, então eu tenho algumas metas a serem cumpridas. Uma delas é sempre estar escrevendo artigos, e isso me ajuda muito, porque eu sempre estou escrevendo no offline. E eu escrever no offline me ajuda total, porque eu consigo passar com uma qualidade muito maior quando eu vou para o online. É claro que eu não vou escrever um artigo, vou jogar tudo que eu escrevi ali
para o online, pelo contrário, mas eu tenho assim, se alguém me questionar, eu tenho como responder, porque eu estudei sobre aquilo. Então eu acho assim, pelo menos não, né? Na minha área é de extrema importância. A gente Uhum. está lidando com saúde, com pessoas e tudo mais. Então, é uma coisa também, eu fiz até um IGTV falando nisso. A gente não pode sair falando o que a gente acha. A nossa especialidade, né, a nossa profissão, ela tem que ser respaldada pela vida científica, por artigos científicos de boa qualidade. Então, antes de fazer um post, se eu vou fazer algo técnico, falar de algo técnico, eu sempre estou lendo alguma coisa no offline para passar aquilo ali, transformar em algo mais simples de ser lido, claro, mas que eu tenha um respaldo ali, que eu não esteja falando nenhuma besteira, por exemplo. Porque hoje eu tenho muitos professores me vendo também. E eu vejo isso, e isso eu me cobro, que eu fico, cara, eu não posso falar besteira aqui, sabe? É um espaço, é uma plataforma mais informal, sim, é uma rede social, só que eu tô sendo observada, entendeu? Então, eu não posso falar besteira, eu tenho que utilizar esse espaço como uma parte do meu trabalho, e sendo uma parte do meu trabalho, tem que ter uma seriedade ali no negócio, né? Então, acredito que sim, me ajude sim, a preparação offline. Eu acho genial isso, né? Ainda mais quando você vem e fala da parte acadêmica, e se você quer crescer de forma acadêmica, né, para se tornar referência como mestrado ou com um doutorado, até um PhD, né? Cara, você precisa construir conteúdo, você precisa participar de feiras, de congresso, então acho que isso é muito natural na sua jornada, né? Mas tem pessoas que não querem crescer de forma acadêmica, e isso não vai eximir ela da responsabilidade de ter que produzir um conteúdo relevante no mundo real, numa visita de um para um, né? Na venda de uma ideia, de um projeto. Então, acredito muito que as pessoas elas têm que se preocupar, sim, de estar muito bem posicionada nas redes sociais, de gerar um conteúdo bacana, mas até numa conversa informal, a pessoa tem que saber como se posicionar, e a gente nunca sabe com quem a gente está conversando, a gente nunca sabe com quem a gente sobe no elevador, a gente nunca sabe com quem a gente esbarra tomando um café, então é muito importante ter essa noção, de ter essa autopercepção de que em qualquer momento você pode estar se tornando autoridade para alguém, né? Então, e tem até um outro conceito que você me fez lembrar aqui, Mar, que você tem que estudar bastante, você tem que estar sempre atualizada, que para produzir um bom conteúdo, né, você não pode parar de consumir um bom conteúdo também, né? Então, é muito importante que essas fontes de saber, essas fontes de conhecimento, elas estejam bem calibradas também, né, Mar? Como que é isso para você? Sim, não, eu concordo totalmente. Nessa quarentena eu até aproveitei, porque, querendo ou não, o doutorado suga muita nossa energia, né? Então, assim, eu sempre estou estudando, mas a parte clínica eu não conseguia pegar firme ali. E isso, na minha criação de conteúdo, eu sempre teria que estar procurando em livros e tudo mais. E aí, nessa quarentena, eu comecei a consumir mais conteúdo, comprei muito curso online, eu fui a louca do curso online. Eu até parei agora, porque agora no final não tô nem mais dando conta. Sabe quando você começa a cansar? Falei, cara, fiz curso de apneia, agora tô fazendo de alinhadores, daí agora peguei o de marketing um pouquinho, né? Não é um curso completo, mas algumas dicas. E e é interessante porque eu vejo que muitas pessoas têm dúvida, conversa aqui comigo. E esses dias surgiu uma oportunidade de um curso de um amigo meu e eu mandei para algumas pessoas. Falei, ó, interessante para você. Que são pessoas que sempre me pedem ajuda, tá? Só para você entender. Eu falei, vai ser interessante para essa pessoa. Uma pessoa comprou. Então eu acho assim, todos querem fazer, mas poucos querem buscar o trabalho que está atrás disso tudo, sabe? Perfeito. Falei, cara, como assim? Não tá precisando? Essa pessoa precisa estudar, sabe? Isso eu falando na profissão, mas consequentemente para o conteúdo acontece a mesma coisa, sabe? Do Instagram, ano passado, quando eu dei essa palestra, eu convidei vários amigos que me pediam dicas. Uhum. Me dá dica disso, de Instagram, me dá dica daquilo. Eu falei, vou dar uma palestra aqui em Londrina, faço. Dá para contar no dedo quantos que foram. Eu falei, poxa, Perfeito. daí fica fácil, né, Lucas? Viu? A pessoa ela só quer, não quer plantar, ela só quer colher, né, Mar? Então eu acho que é complicado esse mindset e também quando a pessoa assume a autorresponsabilidade de que ela é responsável
pelo sucesso dela, eu acho que ela não tem que terceirizar a responsabilidade para ninguém, e nem ficar arrumando desculpa, porque, cara, hoje a quantidade de fontes que nós temos para consumir conteúdo, a nossa própria aula aqui, cara, o tanto que a gente passou de ideia, o tanto que a gente expôs os nossos erros, os nossos acertos, o que está dando certo, o que já deu errado, né? Da onde que a gente veio, até para poder contextualizar que quando as pessoas olham a gente produzindo conteúdo, às vezes acha que a gente é privilegiado de alguma forma, e não, acredito que todo mundo tem seus pontos fortes, tem seus pontos que precisam ser desenvolvidos, mas eu acredito muito que não existe desculpa mais para produzir e nem consumir, né? E aí acho que a última pergunta para a gente entrar na nossa reta final é: qual que foi a importância, né, dessa produção de conteúdo na sua construção de autoridade, assim, na sua carreira? É engraçado falar de autoridade, que até um tempo atrás eu nem, né, não, a gente não fica pensando, é o que eu te falei. Eu que não sou dessa área do marketing, fui fazendo tudo, as coisas foram acontecendo. E esses tempos atrás, eu fiz parceria com algumas pessoas. A gente já está pensando em criar cursos para o pessoal que está no Instagram seguindo a gente. E eu lancei: oi, vocês gostariam de participar? Eu tive muitas mensagens: nossa, eu quero muito. Então, assim, eu percebi que isso é autoridade porque a pessoa confia em mim. Perfeito. E o segundo ponto, esses dias eu recebi uma avaliação ali no consultório, né? Eu fui fazer uma consulta e eu falei: de onde você me conhece? Pensei que era do Instagram. E aí a pessoa falou assim pra mim: não, uma amiga me indicou você, um dentista tinha me indicado. Você e um colega. O colega é tipo um professor super famoso daqui. Eu fiquei pensando assim, cara, isso é autoridade, porque como que eu consegui chegar? Chegou o meu nome e o dele, sabe? Ele foi meu professor. Então eu fiquei assim, cara, olha o alcance disso. O dentista que indicou, eu não conheço pessoalmente, ele me acompanha, sabe? E é muito importante isso, porque eu acho que eu comecei a perceber o que é autoridade dentro do Instagram. Aí eu tive já uma empresa me procurando, querendo fazer parceria, entendeu? E daí eu achei super legal. Eu falei: mas por quê? Dela, porque você é uma. Ela não usou essa palavra de autoridade. Uma referência? Não, esqueci a palavra. Mas formadora de opinião. Eu falei: nossa. E a empresa tinha estudado o meu perfil. Então eu fiquei impressionada. E aí, agora que eu tô me dando conta do que tá acontecendo, sabe? Perfeito. Se você me perguntasse 3 meses atrás, eu ia falar: eu tenho um Instagram ali, blogueirinha, né? Que o pessoal dá risada, né? Ah, blogueirinha. Mas eu acho que eu comecei a passar uma imagem de mais seriedade. Querendo ou não, eu comecei a ser um pouquinho mais respeitada, né? Eu acho que tem o fato, assim, eu sou jovem, eu sou mulher, então a gente tem um certo. Eu nunca sofri preconceito, mas eu acho, assim, que eu conseguir mostrar o que eu tô passando é muito importante para mim, sabe? Perfeito. Eu acho que a autoridade é isso. Você me Genial. corrija se eu estiver errada. Não ouso te corrigir, porque não tenho que ser corrigido, tá? Então, sensacional. Achei muito legal essa história, explicando esse conceito. E é legal quando a gente é referenciado, né? É mais legal quando as pessoas olham para nós e enxergam como exemplo. Eu também, um dos motivos que me fez dar o primeiro passo, que me deu autoconfiança para começar a gerar conteúdo, foi quando as pessoas começaram a me ligar, começaram a querer marcar um café, começaram a marcar call comigo para resolver problemas que eles acreditavam que eu poderia resolver, que nem eu mesmo tinha me ligado que eu estava resolvendo aquilo há muito tempo. E quando entra, acho que no modo automático, às vezes a gente perde essa percepção também de quão bom a gente é, né? E aí é muito bom também quando vem esse feedback, principalmente voltado para elogio, quando alguém te referencia. Eu acho que isso dá muito mais força, dá muito mais energia, muito mais entusiasmo para a gente continuar fazendo o que a gente se propôs a fazer, né? Porque muitas vezes você fica, né? Nossa, tô cansada, não vou fazer, será que vale a pena? E toda vez que eu recebo uma mensagem assim, falo: meu, eu preciso continuar, tá dando certo, né? Exatamente. Me ajuda muito. Eu comecei a conhecer outras pessoas, networking ali é muito bom, sabe? Então, realmente é um espaço que eu, assim, pretendo continuar usando, alimentando, porque tem me dado retorno. Perfeito. Galera, estamos indo para a reta final da nossa conversa hoje com a Marília.
E se você ainda não curtiu o nosso vídeo aqui no YouTube, curte aqui, dá essa moral pra gente é super importante esse feedback, já que a gente estava falando de feedback, né? Então, se você também está gostando da aula, tira o print da tela, marca a doutora Marília, marca eu, Lucas Marcato, marca border.academy e mostra para o mundo que você está fazendo algo diferente, que a sua marca vai ser diferente, que você está buscando ser autoridade naquilo que você faz. E como a gente está indo para a reta final, Marília, se você tiver alguma coisa para falar, se você tiver alguma última dica, agora é a hora. Bom, gostaria de agradecer, né, o convite aí do Lucas, dos meninos da Border. E a dica, na verdade, é começar, né? Começar aí a criação de conteúdo. Eu acho que quanto mais a gente faz, mais ideias tem. Então, não se prendam, não tem que ser tudo muito perfeito. É começar a fazer. E aí, se precisar de um help, eu tô aqui. O Lucas também. O Lucas é professor de marketing, então contem com ele. Eu conto, viu? Eu sempre pergunto as coisas para ele. Legal. O legal E é aí, que as nossas conversas sempre é tomando um vinho, né, Márcio? Que fica mais produtivo. nossa, bem mais produtivo. Aconselho, inclusive. A gente só tem que te agradecer, é sempre uma honra ter você aqui com a gente, um prazer, principalmente por ter essa amizade, né, de longa data. E é muito bom a gente sair do lado pessoal, vir trocar uma ideia voltado mais para profissional, poder compartilhar isso com o pessoal que está acompanhando, com a galera que te segue, com a galera que me segue. Então é sensacional a gente também ter essa evolução no nível das nossas conversas, tá bom? Ah, Gente, ficamos por aqui hoje. A nossa próxima aula é na segunda-feira e aí a aula vai ser só comigo, onde eu vou dissecar todo o processo de construção da sua marca pessoal. Eu vou falar os 5 passos essenciais que você precisa dar para se tornar autoridade, para você se tornar referência e chegar um dia igual a doutora Marília Araújo e ser referenciado no teu segmento de atuação. Não importa se você é um profissional liberal, não importa se você é um empreendedor, não importa se você é um CLT, né? Todo mundo tem uma reputação para ser gerida, todo mundo tem a sua marca pessoal, cada um de nós é único. E quando a gente toma as nossas atitudes de uma forma mais intencional, a gente consegue usar tudo isso que a gente tem de diferente ao nosso favor, né? Usar todas as cartas que a gente tem de possibilidade de colocar na mesa e a gente entender o jogo de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais lúcida, tomar a autorresponsabilidade para a gente e a gente começa a ser protagonista da nossa história, a gente começa a ser referenciado pelas pessoas por quem a gente realmente é, tá bom? Então, quem quiser acompanhar essa aula vai ser na segunda-feira, às 19 horas, e eu conto com todos vocês lá. Gente, um abraço e até mais. Valeu! obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.